Bom dia, pessoal. Eu sou o Gustavo, sou aluno aqui da UTFPR, mestrando do PIBGCA. A minha orientadora é a professora Nádia. Inclusive, o professor Alexandre, que fez a revisão para o estudo dirigido do meu artigo ali que estava para a qualificação. E eu estou trabalhando ali em 3 linhas, que é cidades inteligentes, banco de dados e algoritmos. O título aqui da pesquisa é Análise de Otimização de Pontos para a Abertura de Novas Unidades Policiais. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre a introdução. Então, alguns objetivos ali, né, que é a otimização dessa distribuição dos pontos. E o desafio é alocar essas novas unidades de forma estratégica com base nos dados que nós temos. Para essa pesquisa aqui, foram utilizados os dados da região metropolitana de Londres, na qual o Reino Unido ele disponibiliza essa base. Aí sempre vem a pergunta, então eu já vou responder essa pergunta antes, que ela vem, né? Por que não utilizar os dados de Curitiba? Porque eu precisaria de autorização para utilizar os dados de Curitiba. E essas autorizações, como elas vêm de órgão público, geralmente elas demoram um pouco. Então optamos por escolher uma base que já estava aberta ali com os dados para fazer essas análises, na qual isso pudesse ser replicado para outras bases de dados, por exemplo, de Curitiba. Ali as análises, as técnicas utilizadas foram análise geoespacial e clusterização. E 2 cenários ali, né? Então, o cenário de Londres, que enfrenta alta demanda pela distribuição eficiente ali dos recursos policiais, e o Brasil, que tem uma alocação desigual e ele gera sobrecarga e ausência de cobertura. Então, muitas vezes nós vemos ali unidades policiais próximas e outras áreas não temos unidades policiais. O mesmo se aplica para as viaturas. Muitas vezes temos 2 ou 3 viaturas em um mesmo ponto, em outros pontos da cidade nós não temos essas viaturas. E o objetivo do estudo é, como eu já disse para vocês, que a partir desses dados abertos, encontrar alternativas. Aqui, alguns trabalhos correlatos ali que foram analisados. Então, um deles é justamente ali o mapeamento dessa distribuição. Um outro trabalho ali com a visualização, como mapas e tudo mais, nós temos ferramentas de licença aberta, licença livre, ali, os open source, onde nós conseguimos fazer essas análises ali geográficas. O outro trabalho ele fala já sobre essa alocação eficiente com base em padrões visuais, então você traz esses dados para dentro de uma ferramenta de análise e verifica a concentração dos crimes e onde estão posicionadas essas unidades policiais. E com base ali nesse mapeamento ali da leitura, nenhum estudo ele aborda especificamente a distribuição dessas unidades policiais dentro da região metropolitana de Londres, com base em análise espacial, os padrões de crimes e a otimização desses recursos. Então aqui, né, para responder essa pergunta, nós primeiro respondemos por que foram escolhidas 3, apenas para validar o protótipo, o que está sendo desenvolvido ali, para validar se faz sentido ou não. Então, por isso foram escolhidas essas 3. Foi de forma empírica. Algumas limitações, então, esses dados que foram disponibilizados ali pelo Reino Unido, eles são dados que trazem a localização aproximada, porém já trazem latitude e longitude. Então, é uma localização precisa, porém aproximada. Eles trazem pontos próximos onde ocorreram aqueles crimes. E esses dados eles são por mês, então eu tenho um aglomerado de cada mês. O período que foi analisado ali foi de agosto de 2023 até agosto de 2024. Porém, todas essas ocorrências elas são agrupadas por mês. E ali, para que não analisemos os crimes que ocorreram próximos a unidades policiais já existentes, foi definido um raio de 2 quilômetros para excluir essas unidades, esses crimes que estão próximos ali dentro desse raio de 2 quilômetros das unidades policiais já existentes e fazer a análise nos demais pontos. Utilizamos o agrupamento, então ali na imagem nós podemos ver ali algumas áreas um pouco mais escuras, onde temos maior concentração de crimes, os pontos vermelhos são os crimes. Os pontos ali, as estrelinhas roxas, são as unidades policiais já existentes, e as azuis são os locais que foram sugeridos para essas novas instalações. Bom, seguindo aqui, né, durante essas análises ali, foram encontradas algumas sugestões para melhoria
na precisão e para melhorias também na análise dessas ocorrências. Uma delas é considerar esses padrões temporais nas análises, talvez se eles pudessem disponibilizar esses dados por dia, seria algo um pouco mais assertivo. E, inserir os índices de reincidência, então, de alguma forma, vincular uma ocorrência a outra, ou uma pessoa a outra, porque eles têm esses dados, não precisaria expor o dado da pessoa, mas dizer, ó, esse crime e esse tem correlação. Porque hoje, cada registro é único, eles não correlacionam. E trazer mais especificidades dessas ocorrências, talvez o desfecho, porque aqui até nós temos algumas colunas que trazem os próximos passos, mas nem sempre eles foram preenchidos. Então, os dados nem sempre foram atualizados para aquela ocorrência, para que pudéssemos mapear o desfecho. Seguindo aqui para as conclusões, então, o algoritmo que foi utilizado para fazer essas análises foi o Camins. É um algoritmo de agrupamento relativamente simples, porém muito performático. E com isso nós conseguimos encontrar ali concentrações significativas de crimes, permitindo essa distribuição estratégica ali dos recursos. Precisamos ali da inclusão desses dados mais detalhados históricos, essa análise temporal, a avaliação de outros algoritmos também, porque como esse algoritmo é mais simples, o ideal é que se aplique mais algoritmos e encontre o que melhor adere ali a esse estudo, né? Que seria explorar essas outras abordagens e a colaboração com especialistas. Então, até então, como estamos analisando dados lá de Londres, não temos um especialista dos dados lá de Londres para nos guiar. Caso essa pesquisa venha para Curitiba, o ideal é que se tenha pessoas envolvidas, pessoas que fazem parte ali do corpo da segurança pública, para nos auxiliar na validação desse estudo. E é isso, pessoal. Obrigado. Você começou aí justificando por que você não ia usar os dados de Curitiba. Mas qual que é a justificativa que a Prefeitura de Curitiba dá para não ter esses dados públicos? Se Londres deixa eles públicos, significa que não é dado sensível. Assim, né? Vocês têm alguma... Eu sei que, inclusive, o grupo de pesquisa de vocês aí tem ligações com a Prefeitura e tudo, era uma questão de até vocês demandarem isso aí, né? Dizer, vem cá, sim, Londres está mostrando isso aqui, por que você não mostra? Inclusive... não cheguei a mapear isso, professor, mas depois que eu já estava analisando os dados de Londres, eu descobri, conversando com colegas, que os dados de crime de São Paulo são abertos. Eu acho que vale a pena vocês cutucarem isso aí um pouquinho, até pelo seguinte, ele fica estudando, inclusive encontrando soluções, às vezes, para o problema dos outros, né? Exatamente. Mas a gente tem tanto problema aqui, então seria muito bom você conseguir trazer isso para o nosso contexto. E a Prefeitura podia ajudar um pouquinho. Sim, tá? com certeza. E eu diria, nesse caso, tem gente, a própria professora Nádia, a professora Keiko, tem muita entrada na Prefeitura, então acho que vocês têm que ir pressionando isso aí. Pode ser que não resolva para a tua pesquisa, mas resolva para o teu colega que vem depois. Né? Com certeza.